pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bem na Pauta. E hoje a gente vai falar de um assunto que está sendo bastante discutido nas redes sociais. Nesta semana, a mãe de uma aluna da rede municipal de Araucária, aqui no Paraná, repercutiu na internet relatando as dificuldades que ela tem enfrentado para que a sua filha, que é celíaca, ou seja, que não pode ingerir glúten, possa se alimentar na escola. E é sobre essa história que a gente vai falar hoje. Caso você não me conheça e seja a sua primeira vez por aqui, prazer, eu sou Luísa Mainardes, editora multimídia aqui do Bem Paraná. A coordenação do estúdio é da Josiane Hitz e quem opera pra gente hoje é o Evandro Soares. Então, pro episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber a Tairine Novak, a mãe da Tayla, que é portadora da doença celíaca. E para completar, a gente também tem aqui os advogados, representantes legais da Tairine, o Daniel Keffer e o Eduardo Cardoso Kivel. Sejam muito bem-vindos também. Obrigada pela participação de vocês. Então vamos começar contando um pouco dessa história, principalmente para quem tá um pouco alheio ao que tá acontecendo. Tairine, a história do bolo de cenoura explodiu nas redes sociais. Mas antes da gente falar sobre o caso, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a sua família, sobre a sua rotina. Na sua casa, somente a Tayla é celíaca? Como que você explicaria, assim, essa dinâmica familiar? Sim, nós somos em 4. A Tayla é a filha mais velha, eu tenho uma filha mais nova, de 3 anos. Aí o meu esposo e eu. Só a Tayla é celíaca. Todos nós em casa já fizemos os exames e nenhum de nós somos. Possa ser que tenha vindo essa doença de um avô, tataravô, mas é só ela que é a celíaca em casa. Perfeito. E quando que você descobriu que a Tayla era portadora da doença celíaca? Para você foi uma novidade? Você já conhecia essa condição ou não? Então, eu já trabalhei há algum tempo como cuidadora de idosos. E a minha mãe atualmente ainda trabalha como cuidadora de idosos. Então, a gente vê esses tipos de caso. A minha mãe, que foi a primeira pessoa a me alertar sobre talvez a minha filha ter a doença celíaca, porque a gente já procurava muitos médicos e eles diziam não ser nada. Os pediatras do município falavam que não era nada. Provavelmente era por fase de crescimento. E daí ela acabou indo e vindo de médicos até descobrir de fato o diagnóstico? Como que foi esse processo? Dos 2 anos até agora, o ano passado, o ano retrasado, quando a gente começou a investigação, que a gente começou em junho de 2023, a investigação da doença celíaca. Então, dos 2 anos até o ano retrasado, a gente ia de médico em médico toda hora. Uma hora ela estava com muita dor, quase que desmaiando. Tinha hora que ela já estava com dor, mas eu sempre dizendo ali entre 1 e 10, ai mãe, hoje está 8, hoje está 20, hoje está 100. Então, sempre idas e vindas ao médico até a gente descobrir o diagnóstico. Uhum. E, se possível, você pode explicar pra gente o que isso significa na vida de uma criança, o que ser celíaco significa, É só a ingestão do glúten, a gente tem outros fatores que são importantes de ser atentado, Enfim, como que, pra quem não conhece, principalmente pra quem não tem contato, Quem não tem um parente ou um amigo que é celíaco, como que você explicaria essa condição? A doença celíaca é uma condição imunológica que o glúten, eu vou dizer para você assim, como a gente disse no início, eu também sou pouco entendedora. Eu só estou há 2 anos cuidando da minha filha com a doença celíaca e a cada dia a gente descobre outras coisas também. Também é novo para mim. Eu venho procurando saber cada dia mais, justamente para ajudar ela cada vez mais. E desde quando a gente descobriu a doença, os impactos que são na vida de um celíaco no geral, na vida cotidiana inteira, Porque desde o pãozinho do café da manhã, que você não pode mais comer, até uma bolacha recheada, coisas que qualquer criança gosta, ela já não pode mais, Em festas de aniversário de amiguinho, ir no shopping passear, para poder ir na praça da alimentação, comer aquele lanche preferido, já não pode mais, No parquinho, comer a pipoca no parquinho não pode mais, então nada disso. Então, tudo isso saiu da vida dela, E a gente teve que readaptar, fazer em casa. Quando são aniversários dela, a coxinha, essas coisas, a gente tenta fazer tudo em casa, replicar. O bolo, E assim vamos indo. Sim, sim. Eu imagino que a rotina, você comentou sobre o convívio social. Você precisou fazer alguma adaptação na sua casa também? Enfim, na sua cozinha, talvez? Como que isso impactou na estrutura da sua casa também?
Sim, no início quando a gente descobriu a doença, eu já fui fazendo as mudanças mesmo antes do gastro dela falar que era para ser feito. Porque até ela fazer os exames dela e confirmar a doença, ela ainda tem que estar ingerindo glúten. Mas a gente sabe que não pode misturar panela, prato, talher, copo, garfo, tudo, forno, micro-ondas, bater, nada pode ser usado para fazer coisas com glúten e coisas sem glúten, justamente por conta da contaminação cruzada. Então, aqueles potinhos de plástico, aquelas coisas que a gente tem em casa, aquilo a gente jogou fora e teve que comprar tudo novo. Agora, panelas, essas outras coisas, eu já fui cozinhando, mesmo comendo comida com glúten, eu fui cozinhando as coisas tudo sem glúten, lavando, higienizando, conforme o gastro dela foi me passando. Porque o correto, na verdade, é você comprar tudo novo. Desde panela, prato, talher, tudo, 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 tudo. Mas nem sempre isso é viável também, né? Imagino, assim, Nem da noite sempre pro isso é dia, viável, né? com certeza. Entendi. E agora falando exatamente, né, sobre o caso que está repercutindo, você pode contar um pouquinho pra gente como que toda essa história começou, né? Até um pouco do antes, do contexto. Os advogados também sintam-se à vontade para complementar caso queiram, mas pergunto pra Tairine, né, como que essa história começou de fato. Como eu disse, desde quando ela tinha 2 anos, a gente já buscava saber da doença, né? Aí, quando a minha mãe me alertou em junho de 2023, que eu procurei uma pediatra e ela não quis dar os exames, eu fui e procurei no particular eu fazer sem o pedido médico. Consegui no particular fazer sem o pedido médico, fizemos exames e foi confirmado que ela tinha a doença. Voltei no pediatra do posto de saúde, né? E o pediatra disse que então a gente teria que passar por um gastro para daí fazer fazer o pedido da endoscopia com biópsia, que é para saber o grau da doença. Só que desde aquela época a gente está esperando até agora pelo município o gastro e até hoje não saiu. Então eu fui no particular as primeiras vezes, até a gente conseguir hoje no serviço do meu esposo, ele tem o plano de saúde para a família, mas pelo posto de saúde a gente está esperando até agora. Certo. E pelo que eu entendi da sua história, né, e da Tayla, no ano passado você precisou confirmar, comprovar por meio de exames que a saúde dela estava sendo prejudicada, sim, por conta da alimentação na escola. É isso mesmo? O que você pode contar pra gente sobre essa parte específica da história? Exatamente. Desde quando a gente descobriu daí no final do ano de 2023, foi passado sempre para a escola, eu pedi reuniões para explicar para a escola. Desde quando ela entrou em investigação em junho, eu já fui falando para a escola que ela estava nessa investigação, que a gente estava tentando descobrir se ela era celíaca ou não. Quando saiu os exames, os primeiros exames de sangue, eu já confirmei para a direção, só que ainda não, a gente tinha que continuar alimentando ela com o glúten justamente até ela fazer a endoscopia. Quando foi feito, foi confirmado, foi dado o laudo, tudo, de início a escola não quis que eu levasse a alimentação dela. Então, eles ofertaram de alimentar ela, porque o município ele oferece a comida sem glúten nas escolas, o cardápio sem glúten. Só que o que ele não oferece é o livre de contaminação cruzada, porque as escolas só têm uma cozinha. E essa cozinha é preparada a comida dos outros alunos. E é nessa preparação de outros alunos e dos celíacos no mesmo ambiente é onde ocorre a contaminação cruzada. Então, ela estava, quando foi em março de 2024, a gente refez os exames dela de sangue e foi comprovado que, como ela estava sendo alimentada pela escola, teve a contaminação cruzada, porque os exames dela estava tudo altíssimo e não tinha melhorado em nada. E em agosto do ano passado, né, bem nessa época, imagino que várias coisas aconteceram ao mesmo tempo, né, você também compareceu a uma reunião no Ministério Público, justamente para falar sobre isso. Naquela época, o que estava sendo discutido em si? Era as possibilidades, depois de ter visto que a alimentação ali da escola não seria o suficiente para que ela tivesse uma saúde, né, pudesse se manter saudável, qual que era a discussão ali naquele momento? Porque lá em abril, quando daí em março, quando a gente descobriu que ela estava tendo contaminação cruzada, no início de abril foi feita outra reunião. Eu pedi outra reunião e falar que eu não ia mais deixar eles alimentarem ela porque estava tendo contaminação cruzada. Eu tinha laudos do médico dizendo que ela só poderia ser alimentada por mim, justamente para não ter a contaminação cruzada. Então, de abril até agosto, quando me chamaram no MP, eu alimentei ela.
E quando eu estava alimentando ela, com toda essa dificuldade de seguir cardápio rigoroso, que eles querem que eu siga à risca o cardápio escolar, é, nessa de seguir o cardápio, numa das reuniões eu falei para eles, gente, isso é injusto, chega a ser ridículo, porque como eu vou chegar num final de semana, num domingo, eu levei minhas filhas para passear, ou sei lá, viajei para algum lugar, voltei com elas no domingo à noite, aí eu resolvi ali de fazer uma carninha na churrasqueira rápido para só comer e ir dormir, porque eu tenho sempre marmitas, comidas congeladas, justamente para não ter o perigo de faltar para ela na escola. Então, a gente só deixa ali a parte da carne, às vezes algum legume que você queira fazer na hora. Então, chega a ser ridículo eu não poder cortar aquela carne do churrasco picadinho rapidinho, colocar na marmita dela e levar para a escola na segunda-feira. Foi isso que eu disse. Aí eles me chamaram lá no MP, dizendo que nessa reunião eu falei que eu queria levar pão de alho, vinagrete, maionese, um churrasco completo. Sendo que não foi isso que eu falei. Então, hoje, você tendo que alimentar a sua filha, você precisa ter esse esforço para ter tudo congelado, ter tudo pré-pronto. Como que isso é para você como mãe trabalhadora, enfim, ter que ter essa carga também a mais, né? Isso foi tranquilo para você a princípio? Ou foi uma adaptação que você precisou passar até você conseguir encaixar tudo na rotina, segurar todos os pratinhos, né? Como que foi para você? Adaptações é todos os dias, nunca muda, nunca vai falar, olha, hoje eu não tenho adaptações, sempre vai ter uma adaptação de cardápio, uma adaptação, como todos sabem, nem toda criança gosta de todo quanto é tipo de alimentação. A Tayla, graças a Deus, é uma criança que come praticamente 100% de tudo que você oferece para ela. Ela é uma criança que come de tudo. Só que lá no início, quando a gente não conhece da doença, das farinhas, sobre a doença em si, você não sabe que para fazer um pão, dependendo da farinha que você usa, não vai dar a liga correta. Então não vai ficar bom, vai ficar horrível. De início você perde muito. Então, até você chegar num pão, vamos supor, que você consiga fazer e fique gostoso, você perdeu muito, muito material, você gastou muito. Então, tudo foi uma adaptação difícil, tanto financeiramente quanto psíquico também, né? Tanto para a gente quanto para ela. Porque não é só ela em si, né? A gente também tem que passar por tudo isso com ela junto. Sim, já vamos falar sobre a lei, né, que foi colocada em prática em dezembro do ano passado. Inclusive, vou pedir até para os advogados explicarem, mas antes disso, eu só queria que você comentasse alguns outros casos, né, além desse do bolo de cenoura, por exemplo, as frutas que você enviou para a Tayla, imagino que algumas, eu vi, né, nos seus vídeos que você publicou, que em alguns momentos existia essa reclamação das frutas. Também ouvi falar de uma atividade com massinha, também, nem sabia, quando assisti o vídeo, não tinha essa informação de que a massinha também precisava ser sem glúten, foi uma descoberta até para mim mesmo. Que tipos de situações, assim, você enfrentava no dia a dia, né? Quais eram as mais comuns? Era comum ou era uma exceção? Assim, se puder comentar pra gente esses casos à parte, né? Então, sobre a massinha, foi agora no Dia Mundial da Conscientização do Autista, do dia 2. Teve lá na escola dela, teve uma sala sensorial que fizeram justamente para os pais, para as crianças, para os estudantes lá da escola, para eles se sentirem no mundo do autista, para saber como que o autista se sente. Então, eles fizeram uma sala sensorial, colocaram várias coisas lá, colocaram pedra, areia, outras coisas. E uma dessas coisas era uma caixa misteriosa. E dentro dessa caixa misteriosa, eles colocaram lá pedrinhas, colocaram outras coisas e colocaram uma massinha de modelar. Até quando daí nessa ocasião, tinha uma amiguinha na frente da minha filha, na fila, para colocar a mão dentro da caixa. Só que essa amiguinha dela, ela sabe sobre a condição da Tayla. Quando ela colocou a mão dentro da caixa, ela falou, olha, amiga, não coloque a mão, porque tem massinha. Daí ela falou, sério, amiga? Confere de novo. A amiga colocou a mão e falou, não, tem sim massinha. Aí ela falou, não, então vamos ver com um adulto. E tinha ali eu não sei se era uma professora, quem que era que estava ali na sala acompanhando eles na sala. Ela perguntou, a professora ou quem estava acompanhando, eu não me lembro. Ela falou tia, então eu acho que é alguém que trabalha dentro da escola e não a professora.
falou, tia, tem massinha dentro da caixa? Olha, filha, eu não sei se tem, mas vamos fazer o seguinte, vamos lá almoçar, o café da tarde, eu não me lembro o que eles iam fazer, e depois você volta. Foi nessa que uma das diretoras, depois ela foi perguntar para uma das diretoras se tinha mesmo a massinha lá, e a diretora falou para ela, tem, então é melhor você não pôr a mão e tal, como tá lá no vídeo. Só que a versão da escola diz que avisaram ela antes para pôr a mão na massinha. Foi conversado com ela, mas depois que ela já poderia ter colocado a mão na massinha. E quando eu cobrei do colégio isso via áudio pelo WhatsApp, foi me passado, mãe, mas era uma massinha feita com amido e água. Se qualquer pessoa tentar misturar amido e água, sabe que amido e água não se mistura. Ele vira um negócio que fica escorrendo. Ele não dá liga, não vira massa. Você pode colocar lá 1 quilo de amido, um pinguinho de água, ele não vai virar massa. Então, aí já seria mentira. E não foi avisado ela, então não teve... Eles fizeram a inclusão do autista e excluíram o celíaco dentro da sala de aula. Certo. E sobre as frutas? As frutas, desde as primeiras reuniões lá atrás, quando eles falaram que eu ia ter que seguir o cardápio escolar, já que eu queria mandar alimentação para ela, foi até usado como exemplo na época o morango. Começou lá atrás na primeira reunião, eles falaram assim, olha, se hoje é banana, você tem que mandar banana, você não pode mandar um morango, por exemplo, porque vai surgir crianças com vontade. Então, sempre foi assim. Até um dos vídeos que eu ainda não publiquei, a gente fala do kiwi. O kiwi, quando a gente compra o kiwi hoje, a gente compra o kiwi, ele é verde. É difícil você encontrar no mercado o kiwi maduro. Então, ele vai levar uma semana, 15 dias para ficar maduro. Se a escola me manda o cardápio hoje e tá que amanhã tem kiwi, e eu comprar o kiwi hoje, eu não vou conseguir mandar para ela amanhã, porque vai estar verde. Então, eu não posso mandar na semana que vem, quando ele madurar, porque não tá no cardápio. Só que a Tayla pode ver daí os outros comendo kiwi e não pode sentir vontade, mas os outros vão sentir vontade se ela comer na semana que vem. Então essa é a divergência, sabe? Não tem como seguir 100% um cardápio. E hoje, como que você se organiza? Você vê o cardápio no início da semana, já se prepara, vê no final da outra semana? Como que é a sua rotina para conseguir se adaptar a esse cardápio escolar, a essa alimentação específica que eles precisam que você mande? O cardápio de arroz, feijão, né? O bruto, ele está no site da prefeitura e eu tenho que entrar lá para olhar. Os de perecíveis, a escola, como foi acordado no MP, ela teria que me enviar toda sexta-feira para que eu providenciasse para outra semana. Depende, tem vezes que eles me mandam na segunda, na terça... E assim vai. Recentemente a gente teve uma lei, né, que regulamenta, em Araucária especificamente, o direito dos estudantes celíacos de levarem o seu próprio alimento. Você pode comentar um pouquinho sobre a aplicação dessa lei, sobre o que ela diz, sobre o que ela garante, especificamente quando a gente pensa no direito do estudante celíaco numa escola municipal? A legislação, toda a fundamentação que é proposta para tratar esses casos delicados, como o nosso aqui, ela busca fundamentação constitucional. E o que quer dizer isso? Não se pode publicar uma lei, não se pode propor uma legislação que não seja para trazer um benefício ou que respeite esses parâmetros que estão estabelecidos na nossa Constituição da República. Trazendo ainda para a sua pergunta sobre a legislação publicada, em essência, ela busca olhar com um toque, um zelo, um cuidado para as necessidades dos celíacos. Por quê? A gente entende que os casos especiais precisam ser tratados com a garantia, com o cuidado que a especialidade demanda. E nesse contexto, é o que a nossa Constituição da República traz, por exemplo, com o princípio da dignidade da pessoa humana. Quando eu trago uma necessidade especial, como a do nosso caso, e o Estado não trata ela com o devido zelo, que é uma obrigação estatal, a gente está falando, sim, de uma violação à dignidade da pessoa humana. Eu poderia falar também
ainda sobre esse contexto da legislação, ao acesso à educação. Por quê? A criança precisa ir à escola, ela precisa se educar. Por outro lado, ela precisa do alimento, ela precisa da sustentação. Quando eu nego a garantia do alimento para ela, eu estou impactando diretamente na qualidade de ensino, no resultado que ela deve ser extraído no ambiente escolar. E ainda nessa temática, olhando para esse universo que é a proteção da criança, que também é um direito constitucional, nós temos, por exemplo, o regramento da proteção integral à criança, que é o quê? Ao Estado e aos indivíduos, sempre que eles forem decidir um conflito que tenha dentro desse processo o interesse de um menor, parte-se do problema observando a necessidade do menor. Então, eu não posso resolver a situação prejudicando a criança, pondo em risco a saúde da criança. Então, inclusive, esse é o nosso ponto de partida e resignação em relação ao caso da Taira e da Tairine em específico. E assim, avançando ainda um pouco mais, nós temos um contexto proposto pela escola no sentido do quê? Uma imposição de como a mãe deveria se portar nessa alimentação junto da escola. E eu entendo até a ideia da padronização para conseguir dar um sustento para os outros colegas e tudo, mas, de novo, nós estamos diante de um caso especial. Dentro do caso especial, a gente não pode prejudicar a criança também. E aí, essa imposição feita pela escola de forma arbitrária, no nosso entendimento, também viola a autonomia familiar, que é o quê? O Estado, existe um limite do que ele pode avançar dentro dos parâmetros da Constituição, porque, no fim das contas, quem vai dormir com a criança que está passando mal é a mãe. Quem vai ter que levar ao hospital é a mãe, os genitores. Então, o Estado não tem condições de garantir e impor o que de fato é melhor para a criança, quando não é ele que está com a criança nas 24 horas do dia, e, em contraponto, o que a nossa cliente tem enfrentado. E, assim, como encerramento, né, eu sei que a gente é tudo muito amplo, a gente tem uma série de princípios e construções constitucionais, no caso, mas a legislação ela é para ser aplicada em favor da menor, atendendo à realidade da família. Não se pode, no caso, prejudicar usando como fundamento uma lei que era para auxiliar, e o nosso entendimento é o que está acontecendo nesse caso. Perfeito, obrigada, doutor Eduardo. Volto para a Tairine justamente para perguntar sobre outro ponto que a lei prevê, né, que é a conscientização sobre a doença celíaca. A lei é de dezembro, a gente já está em abril. Tairine, em algum momento desses meses, né, que a lei já está para estar sendo colocada em prática, na comunidade escolar, você viu esse interesse por desenvolver essa conscientização pensando na comunidade celíaca? Então, não. A comunidade escolar não está sabendo nada sobre o celíaco. Desde 2023, quando eu descobri a doença da Tayla, eu venho pedindo para a escola fazer conscientização, fazer talvez fantochinho de boneco, coisas lúdicas que a criança gosta e aprende fácil, assim. Talvez chamar um gastropediatra, um profissional competente da saúde que conheça sobre a doença e explique. Só que a minha resposta sempre foi: não queremos expor a Tayla. Então, não querem expor para a comunidade a doença que ela tem e que traz risco de vida para ela, mas aceitam expor ela ao glúten, ao perigo do glúten. Então, são divergências que sinceramente, eu não entendo. Não querem conscientizar, mas querem, não sei nem qual palavra eu poderia usar, machucar ela, né? Porque se ela se contamina com o glúten, ela vai se machucar, ela vai passar mal, ela vai para o hospital, ela pode sim vir a óbito, pode acontecer muitas coisas. Para quem é celíaco, se contaminar com o glúten pode acontecer muita coisa.
como eu disse, a parte celíaca, a nutrição celíaca ali dela, não é uma escolha dela comer sem glúten. Como existem dietas sem glúten para quem quer desinchar, desinflamar, mas ela não tem essa opção de hoje eu quero fazer, hoje eu não quero fazer. Ou ela faz, ou ela pode virar óbito. Então, é caso de saúde mesmo. Eu sempre pedi para a escola e até hoje nunca fizeram palestra, conscientização de tipo nenhum. E quando você faz uma comparação, né, do trato da escola antes da exigência da lei e agora, o que você percebe? Algo mudou? Sim, eles pegam muito mais no meu pé. Como, por exemplo, todo mundo sabe que em colégios o correto é as crianças usarem uniforme. Todo colégio tem essa lei interna. Só que o colégio que a Tayla estuda é um colégio de bairro. É um colégio, eu confesso, mais, né, por ser de bairro, não ser de centro, nem nada disso. Acontece de crianças irem, quer dizer, a maioria, 80% das crianças não usam uniforme. A Tayla sempre usou uniforme. Só que, eventualmente, acontece, assim, de ou choveu alguma coisa e você não lavou, esqueceu de lavar a camiseta. Você manda outra camiseta, você manda outra calça. No meu pé é pegado. Não em reuniões para ficar em ata. Mãezinha, não pode mandar sem uniforme. Mãezinha, presta atenção nessa alimentação, tem que seguir o cardápio à risca. Então, no meu pé foi pego muito mais depois de que eu consegui correr atrás. E esses últimos dias, imagino que devam ter sido bem movimentados para você, né? Então, os vídeos repercutiram bastante. Eu quero saber como que você tem recebido essa repercussão. A Associação Celíaca do Paraná também se manifestou, né, em apoio. Então, gostaria de saber como que tem sido para você e para a Tayla receber essa repercussão, sejam apoio, sejam críticas, como que tem sido pessoalmente. Eu sempre fui uma mãe que sempre conversei muito com as minhas filhas. Converso sobre tudo quanto é tipo de assunto. E eu não deixei ela de fora desse assunto. Eu expliquei para ela que eu iria publicar vídeos para que talvez desse para ajudar ela, talvez numa lei mais severa ou algo do tipo, que ajude ela, porque ela e a família, né? Porque a família também sofre. Então, eu passei tudo isso, mas, claro, na explicação de uma mãe para um filho, e não como a gente está conversando aqui, né? Que usa as palavras mais rudes e não palavras mais carinhosas, como a gente usa com a criança em casa. Então, ela sabe de tudo isso. Doutor, eu não sei se... Doutor, pode falar, Taininha, pode falar. Eu posso falar sobre aquele outro assunto da escola também? Da perseguição da professora? Isso. Pode falar com as suas Ok, palavras. obrigada, doutor. Então, concluindo, quando eu conversei com ela, expliquei para ela, falei, olha, filha, provavelmente vai ter amiguinhos que vão ver o vídeo, vão ter amiguinhos, porque acaba causando uma curiosidade na criança, não? Então, você esteja paciência, explica a sua doença, você já explica para muitos amiguinhos. Então, a Tayla levou sempre isso muito bem de boa, bem carinhosa. A maioria dos amiguinhos dela sabe da sala dela, só fora da sala dela que não. Então, eu publiquei os vídeos, aí veio o feriadão, né? Ia vir o feriado. Na quinta-feira, eu publiquei, e na quinta-feira, que foi o que viralizou mais, na quinta-feira na escola, aconteceu uma ocasião da minha filha acabar derrubando o chá na calça dela. Como já estava quase na hora de ir embora, ela falou, professora, eu tô sem roupa e a minha calça tá molhada. Eu derrubei tudo o meu chá. Daí a professora falou, olha, como já tá quase na hora de ir embora, não compensa ligar para sua mãe para ela vir trazer roupa para você. Fique assim e eu escrevo na sua agenda quando chegar lá na sala, que eles estavam no refeitório. Fique assim que a gente vai escrever na sua agenda e explicar para sua mãe que sua calça molhou e não tem problema. Ah, tá bom, professora. Foram todos os alunos para a sala de aula. Quando chegaram na sala de aula, todos sentaram, a professora se aproximou, ficou de pé do lado da carteira dela e pediu a agenda para escrever na agenda dela sobre o ocorrido. Isso na quinta-feira, antes do feriado, que era o último dia de aula. Quando ela deu a agenda para a professora falou bem assim para ela, só cuidado, como que você vai explicar isso para tua mãe, senão ela já vai colocar no TikTok. Então, as crianças em si, elas
entende. Quem não entende é o adulto. E nesse caso, a professora acabou fazendo essa piadinha de mau gosto, que na hora todos riram, foi isso que ela relatou para mim, todos riram na sala, ela ficou com vergonha e abaixou a cabeça. Quando eu conversei com ela no final de semana, como ela estava se sentindo depois disso daí, se ela queria que eu talvez parasse com os vídeos ou algo do tipo, justamente por a gente ter essa conversação dentro de casa, ela disse que a única coisa até agora que ela ficou com vergonha foi quando a professora riu dela dentro da sala de aula e fez os outros amiguinhos dela rir dela. Então, eu acho que como os alunos em si, eles entendem. E voltando naquela parte que a gente falou sobre a conscientização em fazer palestras e tudo mais, ajudaria. Só que ajudaria também se o adulto, o educador que está lá para educar, no caso da professora, se ela ensinasse, se ela fosse a principal ali, que acolhesse a Tayla, porque quem publicou os vídeos não foi a Tayla. Então, está sendo feita essa represália com a Tayla, mas não dos amiguinhos dela, e sim da professora dentro do colégio. E, na sua opinião, essa situação toda, desde as últimas reuniões até a reclamação na ouvidoria, poderia ter sido resolvido de uma forma mais fácil? Existe um outro caminho que pode ser encontrado, né? Não falando exatamente sobre o que vai ser ainda feito legalmente, né? Mas realmente de coração, assim, o que você gostaria, como que você gostaria que essa situação tivesse se desenrolado com você, com a escola, com os pais das crianças? Acho que o que eu esperei desde o início era a minha família, a minha filha, ter sido abraçada. Porque aqui em Araucária, como eu fiquei sabendo lá no MP, pela Secretaria de Educação, é a Tayla e mais 11 celíacos. Então, são 12 celíacos na rede municipal aqui de Araucária. Agora, imagina, se eu passei isso, porque lá foi até cogitado assim, a mãe da Tayla é a única que dá problema. Então, talvez as outras mãezinhas, elas já estão cansadas de lutar. Ou talvez estejam esperando há 3 anos pelo gastro e não sabe o real motivo que a doença está destruindo o filho dela por dentro. Então, talvez essa mãezinha não tenha tido voz como eu estou tendo agora e fazer com que a filha fique bem, né? Então, desde quando a gente entrou com essa lei, eu só queria ser abraçada, queria que a Tayla fosse abraçada pela escola e a escola entendesse ela. Não é difícil. Gente, eu não mando coisa. Se vocês verem outras lancheiras de outros celíacos de outros estados, daria vontade. É aquelas lancheiras perfeitas, com divisóriazinha, coraçãozinha no pão. Eu não faço nada disso para a Tayla. Até hoje, se vocês olharem meus stories, potinho, não é nem potinho, um potinho vermelho quadradinho que eu mando lá o pãozinho dela, ou no caso o bolo dela, ou uma bolachinha, ou um biscoito, tudo sem glúten, claro, e a marmita dela é elétrica que ela põe na tomada na escola por não poder usar micro-ondas nem nada disso. Então não são coisas chamativas. E a gente sabe, justamente pela escola ser uma escola de bairro, que sim, poderia aguçar a vontade ou algo do tipo, mas são coisas que, volto a dizer, talvez se tivesse a escola explicado, ensinado, colocado lá uma palestra ou algo do tipo, talvez nada disso teria acontecido. Então, a gente não foi acolhido pela escola e pelo município. Aproveito para perguntar para o Dr. Daniel quais são os próximos passos, né? Quais são as medidas que serão implementadas, qual é o plano, enfim, a partir de agora. Bom, Luísa, nós vimos aqui agora um relato de uma mãe que está extremamente indignada e nesta indignação ela buscou nas redes sociais o socorro que ela não teve do Estado. Quando ela ali levara para a direção da escola a identificação da necessidade alimentar especial de sua filha, e não por liberalidade da família, mas porque aquilo já estava sendo o martírio de caminho que essa família tem que viver e vai ter que viver eternamente, a mãe por certo tempo e Tayla eternamente. Da diretora ou da diretoria, da direção dessa unidade escolar, é que se esperava.
o bom senso, a razoabilidade, a sensibilidade, a empatia, mas muito mais a maturidade de saber trabalhar com esta demanda, com este problema. Trabalhar nos interesses da administração pública, do interesse coletivo, mas sem ferir o interesse individual. Bem como explicitou aqui o doutor Eduardo Cardoso, advogado constitucionalista, na qual sem ferir o direito da unidade familiar, que é previsto constitucionalmente. A mãe preocupada, atenta na criação do seu filho, buscando integrar as suas necessidades juntamente à unidade escolar, fora criar um canal de comunicação e ela receber o quê? Todos esses fatos constrangedores, estarrecedores, e que só estão hoje aqui neste e em outros noticiários, porque essa mãe extremamente atenta e diligente, na última reunião, depois de tantas outras que ela passou pelo martírio da humilhação, do achaque, do constrangimento, da opressão da máquina pública, desta vez, diligentemente, porque Deus colocou esse sentimento, essa atenção no coração dela, ela leva a câmera de seu telefone ligado. E dali ela se reveste de materialidade probatória para corroborar como fatos verdadeiros, por ter uma prova em vídeo e em áudio, de toda a opressão que a máquina estatal está fazendo. Eu quero registrar que da unidade escolar não há o que dizer, porque ela cumpre o seu papel. Das merendeiras e funcionários do refeitório, não há o que dizer, porque eles atuam no seu limite logístico operacional. Mas da diretoria desta unidade escolar, desta que se esperava, a responsabilidade pelo cargo que exerce, e muito mais, as habilidades e os treinamentos que o Estado participa para o seu servidor, aquele que se coloca por ato voluntário a participar de um processo seletivo para servir a sociedade. O custo da máquina pública é pesado demais. O custo para a manutenção desses servidores é pesado demais. Sai dos impostos que todos os colaboradores e cidadãos e empresários sustentam mensalmente, anualmente nos planos orçamentários de todos os municípios, estados e União. E dali se espera que o Estado, recebendo tendo a responsabilidade da administração daquele orçamento, os seus servidores devolvam à sociedade um tratamento digno. Nós não esperávamos, em hipótese alguma, que a diretoria da escola, da reunião realizada em setembro de 24, onde a diretoria é resignada porque está à frente de uma mãe valente, atenta, diligente na proteção para o melhor de sua filha, ela aciona o Ministério Público de Araucária, provocando uma reunião que gerou um termo assinado entre as partes. Por incrível que pareça, nós estamos vendo a utilização da máquina pública para reduzir a termo a opressão do Estado contra uma mãe, que está apenas buscando a proteção alimentar para garantir o direito à saúde de sua filha. E esta é a realidade que estamos vendo, com documentos registrados e de acesso público, que podem ser consultados no próprio Ministério Público da cidade de Araucária, e lá foi dito que a escola compreenderá as possibilidades da mãe, já que a escola não consegue garantir de forma irrefutável que haverá, então, a proteção contra a contaminação cruzada. Aí, peregrinamos ainda mais, porque persecutindo este processo, este caminho, as diretoras ainda resignadas, vendo que não conseguiram arranjar ouvidos no Ministério Público de Araucária, provocam uma intimação para a mãe, então para a Secretaria Municipal de Educação da cidade de Araucárias, onde juntamente com o chefe do gabinete do secretário de Saúde e Educação da cidade de Araucárias, o nome é público, estes 5 servidores, utilizando de toda a pressão do poder da máquina pública, colocam uma mãe sozinha, sem assistência jurídica, vulnerável, preocupada com a saúde da filha, já temerosa de tudo que sofrera anteriormente, sozinha numa sala, e ali lhe aplica tudo aquilo que foi registrado em vídeo. Não são palavras, não são narrativas, são fatos provados pelo registro que foram levados às redes sociais. E graças a esse, eu repito, graças a essa diligência da mãe, estamos aqui hoje, mostrando para o Brasil e para o mundo o que os servidores da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Araucária, no glorioso estado do Paraná, estão fazendo com as mães hipossuficientes e vulneráveis. Mas eu aconselho que os cidadãos da cidade de Araucária abram o portal Transparência e vejam quanto custa cada um desses servidores por mês e quanto custa cada um desses servidores por ano.
E ali nós veremos que estamos ali enfrentando, na verdade, é a falta de humanidade e empatia, a falta de amor próprio, a falta de vocação para servir a sociedade, em não entender que o pobre é pobre, que o pobre não é pobre porque ele opta ser pobre. A Tayla, ela enfrenta uma condição alimentar especial. Ela não pode comer tudo. E ela enfrenta uma condição alimentar especial em que não pode comer tudo, enfrentando a condição social e econômica que tudo aquilo que ela pode comer, ainda assim não é tudo que a mãe pode ofertar para ela. E é nesta situação que nós estamos enfrentando aqui hoje. Das medidas que a defesa da família Novak já está tomando, nós já... das medidas que a defesa da família Novak está tomando, entre elas, primeiramente, uma representação disciplinar dos servidores identificados aos órgãos correcionais do Executivo do município de Araucárias, com cópia ao secretário de Educação, ao secretário de Saúde, pois também atua da sua pasta, e ao prefeito do município. Depois de realizar esta representação, estamos então acionando o Ministério Público da cidade de Araucárias para que tome conhecimento e também determine as providências a serem tomadas. Em ato contínuo, nós já recebemos contato da Associação Brasileira de Gastro, que está muito engajada nesta pauta pela preocupação que eles têm de termos uma política e uma comunicação social, uma realidade que seja palpável na mão da sociedade, de entender que o celíaco ele não está ali por mero capricho ou por satisfação pessoal. Ele está ali por uma condição de uma doença autoimune e ele terá que conviver com isso, pois até hoje não há cura. E esta realidade não é, repito, um mero capricho, não é uma mera liberalidade, e sim é um fardo na vida de toda pessoa que acabou tendo esta condição de necessidade alimentar especial identificada na sua vida. Nos causa também muita indignação e estranheza o comportamento da Secretaria Municipal de Educação, que ao invés de reconhecer o vício no seu processo interno, ainda assim emite uma nota neste final de semana por meio da sua rede social e que depois da repercussão extremamente negativa da sociedade de Araucária apaga. Mas nós já vimos registrados e já estamos disponibilizando, tanto nas denúncias, nas representações que estamos fazendo juntamente aos órgãos correcionais, bem como ao MP, onde nesta nota eles afirmam que a mãe é obrigada a seguir rigorosamente o calendário alimentar. Olha a falta de razoabilidade e proporcionalidade, a falta de empatia da administração pública, dos servidores que estão à frente de uma pasta extremamente importante e vital para a formação da continuidade da nossa sociedade, que são as nossas crianças. A falta de entender os limites socioeconômicos de uma mãe que já em estado vulnerável junta as suas últimas forças e coloca nas redes sociais para que os ouvidos dos cidadãos, juntamente entoando um coro de repúdio a tudo isso que esta mãe vivera, agora nós estamos aqui. Quem sabe, talvez, dessa vez, quem sabe, talvez, dessa vez, o Executivo do município de Araucária, bem como o Ministério Público, ouçam a dor desta mãe, que está nada mais, nada menos que replicando a dor de tantas outras que nós podemos acompanhar em todas as redes sociais, nos comentários dos posts, várias outras famílias, trazendo em comentários ali realidades muito parecidas com esta que Tairine Novak está vivendo agora. A defesa aqui, constituída pela família Novak, atuará intransigentemente para colocar o Estado no seu devido lugar, recuperando a ordem e restabelecendo o respeito aos direitos e garantias fundamentais garantidos, estabelecidos constitucionalmente, ora aqui violados da família Novak, principalmente de Tayla, na sua dignidade, no seu direito na sua dignidade, no seu direito à educação, no seu direito à alimentação, mas à alimentação com saúde, como é o caso especial que Tayla vive. Obrigada, doutor Daniel. E eu finalizo perguntando para a Tairine, né, depois de tudo que aconteceu, depois desses últimos dias, desse feriado já bem prolongado, imagino, qual é o sentimento que fica e o que você espera a partir de agora? Depois da gente publicar tudo esses vídeos, o sentimento que eu achei que ia continuar a mesma coisa, tudo, é ver tanta gente, como o doutor falou,
que também passa pela mesma coisa que eu passo, é triste, sabe? Porque eu tô passando e eu sei o quão triste é para a família toda. Então, não é só a Tayla, tadinha, a família toda que vê ela sofrendo, que vê ela vendo o alimento e não podendo comer pela condição da saúde dela. Então, quantas famílias que entraram em contato, que mandaram mensagem, falando que passam por isso, ou às vezes até pior, e dizem que estão com a gente, dizem que estão com a gente nessa luta justamente para que eles tenham voz, que através da gente agora, de nós, eles estão tendo voz, estão sendo escutados e vistos, porque ninguém via o celíaco. E depois que esse caso veio a público, muitas pessoas estão vendo o celíaco. Então eu peço para a mãezinha que está agora atrás da telinha que explique para o seu filho sobre a doença celíaca. A gente tem aí na internet afora várias maneiras de explicar. Existem desenhos, existem livros, existe muita coisa que pode explicar para o seu filho que a condição da doença celíaca é um caso de saúde. Não é frescura, como muitos dizem, não é brincadeira. O celíaco não escolhe ser doente. Então, para que o poder público, para que os grandões, igual dizem, porque eu não sou tão estudada para usar os termos técnicos, mas que os grandões olhem pelos celíacos e faça realmente uma lei que funcione, que seja gerado esses efeitos. E as pessoas que não cumprirem, que descumprirem, sejam punidas por isso. Porque a gente está falando de saúde, gente, não é brincadeira. Eu acho que é isso. Claro. É muito importante também, fazermos um registro. Tá? Em hipótese alguma, e até emitimos uma nota em relação a isso, em hipótese alguma, há qualquer sentimento negativo em relação ao coleguinha, em relação à mãe do coleguinha, que foi à escola registrar a situação do bolo de cenoura. Por quê? Porque são crianças em ambiente escolar e a mãe do coleguinha estava cumprindo o papel dirigente atento de mãe, tão quanto o Tairine faz diariamente junto à escola. Ali não há qualquer sentimento negativo. É da direção da escola que nós esperávamos que tivesse mais sensibilidade, mais habilidade processual e muito mais empatia para saber lidar com esta situação. Tá? A busca aqui é pela responsabilização dos servidores que insistem ainda em perseguir uma mãe que vem trazendo os apontamentos da falha do Estado, da desídia de fazer, da fuga das suas obrigações, e mesmo assim essa mãe fala: então eu não quero que tu faças nada, Estado, deixa que eu faço, só respeita quando eu estou fazendo. E mesmo assim, irresignadas diante da luta e da coragem dessa mãe, estas servidoras, elas não cansaram até que geraram todos esses fatos noticiados nas redes sociais e que estamos aqui hoje. Porque a coragem da mãe em registrar, mas a voz do povo, juntamente ali, levantando o clamor, agora essa demanda, que era uma demanda de uns, muitas vezes silenciados em suas vozes, invisibilizados em sua existência, agora está aí na rede social, estamos todos os noticiários e muito em breve já tomando as primeiras medidas legislativas, pois já fomos procurados por 2 deputados federais que agora viram esta demanda e quão importante é, quão sensível é, e estamos falando de questão de saúde pública. Respeito à dignidade da pessoa humana, acesso à alimentação e saúde pública. Enquanto o doutor comentava, a Tairine reforçou até, né, não existe esse rancor, enfim, não sei qual seria a melhor palavra. Realmente é isso, Tairine, para você, são coisas separadas, né? Exatamente. É claro que nas redes sociais cada um tem o seu pensamento, mas eu como mãe, é claro que se o meu filho também viesse com vontade de alguma coisa, eu ia procurar saber qual é o motivo dessa vontade e ia querer que ele não passasse mais vontade. Então depende muito de cada pensamento. Eu não julgo a mãe, não julgo de forma alguma a criança, é outra criança. Então, o errado nessa história é a escola e o município, Secretaria de Educação e Alimentação, que não acolheram a mãe e não explicaram para a mãe que a condição alimentar da minha filha é caso de saúde.
A mãe até chegou a dizer que entende que seria caso de saúde, mas a escola deixa claro no vídeo que ela não quis aceitar a reclamação da mãe, então provavelmente também não explicou corretamente, né? Que se nem na escola ela explica, talvez a mãe teria entendido se ela explicasse corretamente para essa mãe. E ela deixa claro no vídeo, as diretoras, que elas não quiseram aceitar essa reclamação da mãe e elas falaram para a mãe procurar o município para abrir uma ouvidoria contra mim. Então, foi a própria escola que enfatizou para a mãe, olha, vai lá, procura, faz mesmo a denúncia. Então, é complicado. Ok, muito obrigada, pessoal, pelo tempo de vocês, pela Tairine, doutor Daniel, doutor Eduardo. Agradeço todo o tempo que vocês tomaram. Imagino que esteja bem corrido por aí. Então, agora eu finalizo, né? Vou finalizar o encerramento separado aqui para não precisar tomar mais tempo de vocês, aquele finalzinho que a gente sempre faz. Agradeço muito a participação de vocês e estaremos atentos aqui para saber novas notícias sobre o caso, viu? Obrigada. A equipe do Bem Paraná também entrou em contato com a Prefeitura de Araucária e o Ministério Público do Paraná. Até o momento, não houve um posicionamento oficial do Ministério Público do Paraná ou da Promotoria de Justiça envolvida no caso. Já a Prefeitura de Araucária disponibilizou uma nota que a gente vai colocar aqui na íntegra. Até o próximo episódio.